E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos à nossa segunda aula sobre fisiologia humana. Desta vez vamos falar sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório é importante na captação de oxigênio, essencial no mecanismo de respiração celular, onde a glicose é quebrada para a obtenção de energia, e eliminação de gás carbônico, produto desse processo. Vamos começar com o trajeto do ar pelo sistema respiratório. O ar vai entrar inicialmente pelas narinas até a cavidade nasal, e é na cavidade nasal onde o ar ele é aquecido, umedecido e limpo. Dentro dessa cavidade existem células ciliadas, produtoras de muco, que vai reter impurezas. Esse muco seca, endurece e junto com essas impurezas vai formar a popular meleca do nariz. Existem outras formas de defesa, como o espirro, achoo, que o espirro ele está associado à irritação nessas vias aéreas mais em cima aqui. Então a gastrurinha aqui no nariz você espirra, ok? E também inflamação do tecido nasal, ocorrendo a congestão nasal, nariz entupido. É importante que se respire pelo nariz, porque é no nariz, na cavidade nasal, que o ar é adequadamente limpo, aquecido e umedecido. E além disso, é na cavidade nasal que ocorre a sensação do odor, o odor das coisas. Então o ar passou aqui para dentro da cavidade nasal, chegou na faringe. Faringe, como eu tinha dito na aula passada sobre o sistema digestório, foi nossa primeira aula, quem não assistiu, assiste, está muito legal. A faringe ela é um órgão comum ao sistema respiratório e ao sistema digestório, porque a faringe vai conduzir o alimento para o esôfago e o ar para a laringe. Aqui é a laringe. É tanto que quando estamos engolindo um alimento, essa tampinha chamada epiglote, vai fechar a abertura chamada glote. A epiglote fecha a glote. Assim o alimento não vai passar para o sistema respiratório. Caso isso ocorra, pode ocorrer o engasgo. Beleza? Então, enfim, o ar chegou aqui na laringe, essa dilatação aqui, cartilaginosa. A laringe está localizada mais ou menos por aqui, pomo de Adão, que é mais desenvolvido em homens por conta da quantidade de testosterona que em nós é maior. Então, chegou aqui na laringe e é na laringe que existem as pregas vocais, responsáveis pela fala. O movimento das pregas vocais, junto com a boca e o nariz, que funcionam como caixa de ressonância, permite a emissão de diferentes tipos de som. A, E, O. Ok? Então, beleza. O ar passou aqui laringe, conduzindo o ar para a traqueia, essa estrutura tubular aqui, traqueia. Olha. A traqueia, ela apresenta anéis cartilaginosos, anéis, que mantêm a forma tubular dela, impedindo com que ela se feche. Então, eu posso fazer isso aqui é isso, assim, e respirar normalmente, porque ela não vai se fechar graças a esses anéis. É na traqueia que existem células caliciformes, ciliadas. É um epitélio pseudoestratificado ciliado. Células caliciformes ciliadas que são produtoras de muco. Esse muco também vai reter impurezas. Esses cílios batem, se movimentam, empurrando essas impurezas que podem ser eliminadas com a tosse. A tosse já é um estímulo associado às vias aéreas mais embaixo. Tosse. Ou então você pode acabar engolindo esse muco, ele passa para o estômago e lá o que tiver de ser destruído vai ser destruído, lá no estômago. Então, o ar passou aqui na traqueia, chegou nessas bifurcações chamadas brônquios, dos brônquios vão passar para os bronquíolos, essas ramificações formando uma espécie de árvore respiratória, essas ramificações, e esses bronquíolos estão no interior dos pulmões. Pulmões são órgãos esponjosos, elásticos e que têm por função a realização das trocas gasosas. Os pulmões são revestidos por uma membrana chamada pleura, que é dividida em duas camadas. Uma camada voltada para a face interna da caixa torácica e a outra camada voltada diretamente para os pulmões. Observe que o pulmão direito é ligeiramente maior que o pulmão esquerdo. O pulmão direito tem 3 lobos ou divisões. O pulmão esquerdo tem 2 lobos ou divisões. Além disso, o pulmão esquerdo tem esse espaçozinho aqui, olha. Para que esse espaço, professor? Para o encaixe anatômico do coração. O coração fica no meio do peito, no mediastino, mas ele é levemente voltado para a esquerda. Por ser levemente voltado para a esquerda, tem esse espaçozinho aqui para seu encaixe. Veja que o ar cumpriu todo esse trajeto
chegou nos bronquíolos, localizados nos pulmões. Na pontinha dos bronquíolos vão existir os alvéolos pulmonares. São essas bolsas que juntas formam algo parecido com um cacho de uvas. E é nessas bolsas que ocorre diretamente a hematose. Hematose são as trocas gasosas. É nos alvéolos pulmonares que vai ocorrer diretamente a hematose ou trocas gasosas. Como ocorrem essas trocas gasosas? Se liguem. Quando você inspira, o ar entra. Inspirou, o ar entra. Expirou, o ar sai. Inspirou, o ar entra. Expirou, o ar sai. Então, na inspiração, o ar vai cumprir esse trajeto, chega aqui no alvéolo pulmonar, aumentei em tamanho para você entender melhor. O ar rico em oxigênio. O sangue vai trazer dos tecidos o gás carbônico, produto do metabolismo, respiração celular. Esse sangue ele é venoso, rico em gás carbônico. Chegou aqui, o gás carbônico que tem maior quantidade no capilar sanguíneo vai passar para o alvéolo por difusão e vai ser eliminado para o meio externo. O oxigênio que tem maior quantidade no alvéolo vai passar por difusão para o capilar. Esse sangue que era venoso se transformou em sangue arterial. E esse capilar vai levar esse oxigênio para as células. Então é assim que ocorre essa troca. Quem tem mais dá para quem tem menos, quem tem mais dá para quem tem menos. Diferença de concentração. Mais gás carbônico no capilar, passa gás carbônico para o alvéolo. Mais oxigênio no alvéolo, passa oxigênio para o capilar. É assim que ocorre essa troca de gases. Então, beleza. Falamos disso aqui, agora vamos falar do mecanismo de inspiração e expiração. Quando você... Preste atenção, viu? Quando você inspira, esses músculos aqui, chamados diafragma e intercostais, eles contraem. Se liguem nisso. Diafragma, músculo entre o tórax e o abdômen. Importante nos movimentos respiratórios. Músculos intercostais, localizados entre as costelas. Também importante nos movimentos respiratórios. Quando você inspira, o diafragma e intercostais, importantes nos movimentos respiratórios, contraem, expandindo o volume da caixa torácica. Então veja só, olha. Aqui, me expandiu, me expandiu. Então o volume da caixa torácica aumenta. Isso faz com que a pressão interna fique menor que a pressão externa. Como a pressão interna está menor no interior, o ar entra. Beleza? Esse é o mecanismo de inspiração. Na expiração, ocorre o contrário. Na expiração, o diafragma e músculos intercostais relaxam, diminuindo o volume da caixa torácica. Então veja só, o diafragma contrai, ele está assim, relaxadinho. Na inspiração ele vai descer um pouquinho, contrair. Desceu um pouquinho, contraiu. Na inspiração isso. Agora na expiração ele vai relaxar. Voltar a essa posição. Então na expiração ele relaxou, os intercostais relaxaram, diminuindo o volume da caixa torácica. Diminuiu, a pressão interna fica maior que a externa. Então o ar sai. É assim que funciona esse mecanismo. Ok, galera? Beleza? Vamos lá. Vamos falar agora do transporte de gases respiratórios e o controle da respiração. Isso é muito importante para o vestibular de vocês, viu? Prestem atenção. Quando falamos em transporte de gases respiratórios, não podemos esquecer da hemoglobina, pigmento vermelho presente nas hemácias, que é importante no transporte de gás oxigênio e gás carbônico, em especial gás oxigênio. Vamos começar falando sobre a respiração em grandes altitudes, muito importante nos vestibulares. Quando você vai para uma grande altitude, uma cidade muito alta, como La Paz, na Bolívia, lá o ar é mais rarefeito, pouca pressão de oxigênio. O ar é mais rarefeito. O que acontece? Você não está acostumado a um ambiente daquele, você vai aumentar seu ritmo respiratório. Vai aumentar. Com o passar do tempo, logicamente, o seu corpo vai começar a produzir mais hemácias. Vai ter mais hemácias no seu sangue para captar mais oxigênio por uma determinada quantidade de sangue. Então existem atletas que, quando o atleta ele vai treinar numa grande altitude, ele está lá, né? Aí o corpo começa a produzir mais hemácias. Quando ele desce para realizar uma competição lá embaixo, num ambiente onde tem mais oxigênio, ele está com muitas hemácias. Então ele vai ter mais fôlego, vai ter mais preparação. Ok? Por captar mais oxigênio. Beleza? Se ligue nisso. Isso em grandes altitudes, né? Vamos lá. O oxigênio mais hemoglobina forma oxihemoglobina.
O gás carbônico mais a hemoglobina forma carbohemoglobina. São ligações instáveis. Ligações instáveis. Por quê, professor? Porque na hora de precisar se dissociar fica fácil. Na hora de precisar do oxigênio, deixar a hemoglobina e passar para as células, fica fácil isso acontecer. Na hora do gás carbônico, deixar a hemoglobina e passar para o capilar, para se encaminhar para o alvéolo para ser eliminado, fica fácil também. Tudo bem? Vamos falar agora do transporte de oxigênio. Praticamente todo o oxigênio é transportado pela hemoglobina. Se liga a hemoglobina, o sangue leva para os tecidos, para as células, logicamente para os tecidos. Como é feito esse controle? Prestem atenção. Quando a quantidade de oxigênio está baixa no organismo, as artérias carótidas, essas aqui do pescoço, e a artéria aorta enviam impulsos nervosos para um órgão do sistema nervoso central chamado bulbo, mais ou menos aqui, olha, o bulbo. O bulbo, ele vai enviar impulsos para que ocorram os movimentos respiratórios. Você não vai conseguir se matar prendendo a respiração. Por quê? Porque o bulbo não vai deixar que isso aconteça. O bulbo, ele envia o impulso para os músculos e eles vão forçadamente realizar os movimentos. Você está aqui, meu Deus, minha vida está ruim, eu vou matar aí. Prende. Uma hora você vai respirar, tá? Por conta dessa capacidade do bulbo de controlar esses movimentos. Os movimentos respiratórios, pessoal, eles são involuntários e de vez em quando voluntários. Por exemplo, posso aqui, estou fazendo porque eu quero. Posso prender? Por alguns minutos, prender a respiração. Agora eu estou numa situação que estou desligado, andando na rua, estou respirando involuntariamente. Estou dormindo, estou respirando ali involuntariamente. Não penso, agora eu inspiro, depois expiro, depois expiro. Não, é involuntário e em algumas situações pode ser voluntário, ok? Esse é o controle no que se refere ao oxigênio. O controle no que se refere ao gás carbônico é um pouquinho mais complexo. Prestem atenção. Enquanto praticamente todo o oxigênio é transportado pela hemoglobina, somente 25% do gás carbônico é transportado ligado à hemoglobina. Cerca de 70% do gás carbônico ele é transportado no plasma na forma de íons bicarbonato. Se ligue nisso para os seus vestibulares. Cerca de 70% transportado na forma de íons bicarbonato no plasma, cerca de 5% na forma de gás carbônico mesmo no plasma e cerca de 25% ligado à hemoglobina. Então o gás carbônico saiu dos tecidos, foi eliminado dos tecidos, produto do metabolismo, da respiração, foi ligado à hemoglobina, foi transportado ou no plasma ou na forma de íon bicarbonato. Como ocorre essa transformação em íon bicarbonato? Prestem atenção. O gás carbônico entrou na hemácia, se juntou com a água, através dessa enzima chamada anidrase carbônica. A anidrase carbônica vai promover a união do gás carbônico com a água, catalisar essa união. Disso vai se formar ácido carbônico. E esse ácido carbônico ele vai se dissociar em hidrogênios, íon hidrogênio e íon bicarbonato. Ocorre essa dissociação. Ocorreu o transporte, né? Chegou lá, próximo ao alvéolo, esse bicarbonato vai se transformar novamente em gás carbônico, passa para o alvéolo, é eliminado para o meio externo. Tudo bem? Então, aqui explica a transformação em bicarbonato. Esse acúmulo de hidrogênios no plasma vai diminuir um pouquinho o pH, vai reduzir o pH, tornando o meio um pouquinho mais ácido. Quando o meio ficar mais ácido, esses acúmulos de hidrogênio tornando o meio um pouquinho mais ácido, vai estimular os quimiorreceptores dos centros respiratórios a promoverem os movimentos respiratórios. Vai enviar impulsos para que ocorram os movimentos respiratórios. Você vai respirar para adquirir mais oxigênio e eliminar o gás carbônico que está fazendo os hidrogênios se acumularem. Ok? Se liguem nisso, tá? Importante. Agora vamos falar sobre duas outras coisas importantes também. O envenenamento por monóxido de carbono e o tabagismo. Pessoal, no que se refere ao monóxido de carbono, o monóxido de carbono, quando ele se liga à hemoglobina, vai formar um composto estável. Um composto estável chamado carboxihemoglobina. A carboxihemoglobina, ela vai se ligar e ela vai impedir o transporte de oxigênio pelas hemácias, vai impedir. Em grandes cidades, o escapamento de automóveis vai liberando o monóxido de carbono, oriundo da queima de combustíveis como gasolina.
Essa concentração não chega a ser suficiente para causar asfixia. Agora, no local fechado, num túnel, né, o carro tá lá, brim, 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 chegou lá num túnel, o cara chegou num lugar fechado, num túnel fechado, tá com o carro ligado. Esse monóxido de carbono se concentrando altamente ali naquele local fechado, vai inicialmente causar uma dor de cabeça, depois tontura, desmaio, asfixia e morte. Esse é o perigo do monóxido de carbono. E quando nós falamos em tabagismo, há 30, 40 anos atrás, fumar era símbolo de masculinidade, de charme nas mulheres, masculinidade nos homens. Hoje, com as pesquisas científicas, sabe-se os males que o cigarro pode causar. O cigarro tem cerca de 1000 substâncias tóxicas, algumas danosas à saúde. A nicotina e o dióxido de enxofre inativam os cílios da traqueia. Inativam os cílios, permitindo com que impurezas entrem no sistema respiratório. Pode inativar macrófagos, que são células de defesa, aumentando as chances de infecção pulmonar. Como forma de defesa, o corpo vai produzir muco, gerando mais muco, né? Gerando a popular tosse ou pigarro dos fumantes. Outra forma de defesa é a constrição ou estreitamento dos bronquíolos. Eles vão se estreitar para se defender da fumaça. Se essa constrição ou estreitamento persistir, isso pode levar a um enfisema pulmonar. O que é enfisema pulmonar? É quando os alvéolos perdem sua elasticidade, se tornam frágeis e se rompem. Isso diminui a superfície de trocas gasosas. Com isso, tem menor captação de oxigênio e isso vai acabar forçando o coração, gerando problemas cardiovasculares, insuficiência cardíaca. O tabagismo pode levar a 20 vezes mais chances de ocorrer câncer de pulmão por causa da nicotina, do alcatrão. O alcatrão, unido a algumas substâncias, pode descontrolar divisões celulares, levando ao câncer de pulmão, faringe, boca. 20 vezes mais chances. Pode ter 20 vezes mais chances de ocorrer bronquite crônica e enfisema. Pode ocorrer 5% menos oxigênio para o corpo por conta do monóxido de carbono, que vem junto com a fumaça. 5 anos menos de vida. E enfim, mulheres que fumam, grávidas, né? Pode ter o aborto espontâneo, o feto nascer morto ou mal desenvolvido. Ok, galera? Então é isso aí. Essa foi minha aula sobre sistema respiratório. Beleza? Valeu!